Olá, estudante. Eu sou o professor Pedro Renato, professor de Geografia. Acompanhe agora na tela o tema da nossa aula: comparação e modificação das paisagens nos lugares de vivência. Vejam, é um tema bastante instigante. Ele fala de vivência, ou seja, a geografia faz parte do nosso dia a dia. Acompanhe comigo agora essas imagens. Vejam, aqui trazemos algumas paisagens. Mas eu faço uma pergunta. Paisagem só são essas imagens? Quando eu estou em casa, ao levantar, abrir a minha janela, abrir a minha porta, eu estou vendo paisagem? Quando eu vou à escola, à padaria, eu estou vendo paisagem? Ou paisagem é apenas a natureza? Rios, cachoeiras. Vejam que aqui nós temos prédios. Então, afinal, qual o conceito de paisagem? Acompanhe agora o conceito que Milton Santos, um geógrafo bastante conhecido, um geógrafo baiano, que foi conhecido internacionalmente, ele vai nos ajudar a entender o conceito de paisagem. Leiam comigo. Paisagem é tudo aquilo que nós vemos. O que a nossa visão alcança é paisagem. Não apenas formada por volumes, mas também de cores, odores, movimentos e sons. Vejam, caro estudante, a partir dessa definição de Milton Santos, podemos dizer o seguinte, que a todo momento eu estou vendo paisagem. Paisagem é tudo aquilo que aguça os meus sentidos. Quando estamos indo para a escola, o barulho do carro, a poluição, tudo aquilo que o homem modificou, os elementos da natureza, tudo compõe paisagem. Acompanhe a próxima imagem e vamos conversar. Vejam, eu trago aqui dois conceitos. Eu vou falar de paisagem natural e vou falar de paisagem cultural. O que é paisagem natural? Paisagem natural é todos aqueles elementos que não foram modificados pelo homem. Isso mesmo. Todos os elementos da natureza que não foram transformados, que o homem não foi lá, o homem não mexeu. Quando eu falo de paisagem cultural, aí sim eu estou falando da paisagem que o homem transformou. E ele também vai receber, essa paisagem também vai receber outro nome, outra definição. Toda paisagem cultural é aquela modificada pelo homem. Então ela vai se chamar de espaço geográfico. Acompanhe a próxima imagem. Vejam, trazemos aqui o marco zero da cidade de Recife, aqui em nossa cidade. E observem, estamos vendo elementos da paisagem cultural. Estamos vendo prédios, ou seja, voltando àquela definição que vimos anteriormente. Esse espaço, ele foi modificado pelo homem, ou seja, ele sofreu transformações com a ação do ser humano. Observem a próxima imagem, o próximo conceito de espaço natural. Olha que bela imagem.
Aí é o município de Bonito, essas cachoeiras tão conhecidas. Percebam que o que temos são elementos da natureza. Em nenhum espaço dessa imagem encontramos a ação do homem. O homem não mexeu. O homem não transformou. O homem não modificou. Certo? Então, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que paisagem é tudo aquilo que nós enxergamos. Aprendemos a definição de espaço natural e de espaço cultural, que também chamamos de espaço geográfico. Vamos ver, acompanhe essa tabela. Veja, quando eu falo de espaço natural, eu vou falar de elementos físicos, naturais. Aí eu trago alguns exemplos. A hidrografia. Hidro, a gente lembra logo, água. O clima. Pensa numa viagem. Quando eu vou para uma viagem, eu penso logo na roupa que eu vou usar no lugar. E eu preciso conhecer o clima desse lugar que eu vou viajar para saber que tipo de roupa, uma roupa mais leve, um casaco, porque depende do clima. As formas de relevo. Vamos pensar numa viagem para Caruaru, subindo a serra. Nós vamos ver que vai acontecer uma modificação do relevo. Nós vamos ver a serra, vamos subir a serra. A flora e a fauna. Tudo aquilo que enriquece a nossa biodiversidade são esses elementos físicos e naturais. Agora vamos falar de paisagem cultural. Vamos falar dos elementos humanos, sociais ou culturais. Quando eu falo de paisagem cultural, eu trago essas ideias do humano, do ser humano, por sua vez um ser social e um ser cultural. E aí eu vou trazer o quê? As plantações. É importante observar o seguinte: quando a gente olha plantações, olhamos plantações, pensamos logo no espaço natural. Mas vejam, quando a gente fala de plantação, o homem foi ali na terra e o homem, de certo modo, alterou e modificou. Então, ele é um elemento social, cultural, da paisagem cultural. As rodovias, as nossas estradas, as nossas represas, as pontes, os prédios e as cidades. Lembram que eu mostrei a foto do Marco Zero de Recife? Aqueles dois prédios fazem parte dessa paisagem cultural. E ainda temos, olha que interessante, os elementos visíveis e não visíveis. São elementos concretos e que muitas vezes não tocamos, mas sentimos. Lembra de Milton Santos? Ouvimos o barulho, sentimos o odor. E todo esse quadro que eu mostro para vocês, ele se resume nesse conceito de paisagem geográfica. E observem, não falei nada que não esteja presente, que não estejam presentes no nosso dia a dia. E essa é a geografia. A geografia, ela faz parte do nosso dia a dia. E falar de paisagem, seja uma paisagem natural, seja uma paisagem cultural, fazem parte do nosso dia a dia. Vamos lá? Vamos seguir com a nossa aula? Observem aqui esses conceitos que eu trago para vocês. Acabamos de falar sobre paisagem, uma porção do espaço que vejo e sinto. Mas vamos trabalhar também lugar, mas não vou falar agora porque será a nossa próxima aula.
Lembram quando eu comecei a falar de paisagem e eu disse, você acorda, abre sua janela, abre sua porta? Eu estou falando do nosso espaço do dia a dia. Eu estou falando do nosso cotidiano. E é sobre esse assunto que nós vamos trabalhar na próxima aula. Uma outra dica que eu já trouxe para vocês é o espaço geográfico. Lembram? Aquele espaço transformado pela ação humana. Eu vou falar também para vocês de território, que é o espaço do poder. Preste bem atenção aqui a esse detalhe. Quando eu falo de território, eu vou falar de um espaço delimitado. Eu vou falar, por exemplo, de um país. E nesse país, nesse território, nós vamos encontrar uma relação estabelecida de poder. Região. Um outro conceito importante que nós vamos trabalhar. Vejam, o Brasil, ele é dividido em 5 regiões. Ou seja, essas regiões, elas apresentam características diferentes. Então, são espaços diferentes que nós vamos estudar. Mas, voltando à nossa conversa sobre paisagem. Vamos para um desafio? Acompanhe a próxima imagem e vamos estudar um pouco mais sobre paisagem, resolvendo essa questão. Paisagem, a paisagem, em que predominam os aspectos originais da natureza, como a vegetação, o relevo, a hidrografia, são chamados de paisagem natural. Assinale a alternativa abaixo que contenham apenas paisagens naturais. Vamos então analisar a alternativa A. Veja, a alternativa A está trazendo floresta. Floresta é uma paisagem natural? Sim, ok. Conjunto de montanhas? Sim. E avenida? Não é uma paisagem natural. Aí, avenida, eu já estou falando de uma paisagem cultural, de uma paisagem que foi transformada pelo homem. Então, vamos eliminar a alternativa A. Vamos passar para a alternativa B. Nós vamos ter na alternativa B rodovia, edifícios e represa. Observem que eu estou falando e a alternativa traz para você 3 elementos da paisagem cultural. Os 3 são feitos pelo homem. Ou seja, o espaço físico, o espaço sofreu alterações. Então, também não é essa alternativa. Vamos para a letra C, para a alternativa C. Geleira, floresta e conjunto de montanhas. Então, você, estudante, que assinalou a alternativa C, você acertou. Isso mesmo. Por quê? Porque estamos falando de paisagens naturais. A geleira, a floresta e o conjunto de montanhas. A letra D, a gente só vai ter lá no finalzinho da letra D, lago. O lago é uma paisagem natural. Mas veja, a hidrelétrica e cidade já são paisagens culturais. Paisagens culturais, isso, são hidrelétrica e cidade, são paisagens culturais. Elas foram transformadas pelo homem. Vejam só, eu vou voltar aqui para que vocês observem esse quadro novamente. Veja,
o tempo todo dessa aula, eu estou trazendo para vocês os elementos físicos e estou trazendo para vocês a paisagem cultural. Uma reflexão que nós precisamos fazer, nós, seres humanos. O que é que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente? Não podemos falar de paisagem e ficar apenas no conceito. Precisamos pegar esse conceito e trazê-los para a nossa vivência, trazê-los para a nossa vida. E aí precisamos preservar e conservar a natureza. Evidentemente, o progresso, o desenvolvimento, eles fizeram com que o homem alterasse esses elementos naturais. Sabemos também de um desenvolvimento desenfreado, desordenado. Estamos falando, assim, de alguns problemas ambientais. Poluição, aquecimento global, desmatamento, queimadas, óleo sendo derramado nos oceanos. Então a gente precisa refletir que o ser humano, além de transformar essa paisagem natural, por vezes e infelizmente, ele também tem destruído essa natureza. E cabe a nós, sim, você que está em casa, eu, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa escola, pensar em sustentabilidade. Isso mesmo, que é outro conceito que nós vamos estudar. Precisamos preservar esse espaço geográfico. Então, é importante que, a partir desses conhecimentos, desses conceitos, possamos fazer a nossa parte. E precisamos preservar esse meio ambiente. Vejam, agora, é importante no desafio, eu estou trazendo agora para vocês observarem novamente, aqui, o desafio que eu lancei, a pergunta que trabalhamos agora há pouco. Mas tem um detalhe que ainda eu não coloquei. Dentro dos elementos da natureza, os próprios elementos da natureza também transformam essa natureza. Tem ação humana, certo? Mas o vento, a chuva, o sol, esses elementos, eles também transformam os próprios elementos da natureza. Certo? Então vamos combinar assim. Para a nossa próxima aula, nós vamos trabalhar lugar. É importante que você anote tudo o que nós conversamos, toda essa reflexão, todo esse diálogo. E que na próxima aula, quando conversarmos sobre lugar, sobre esse espaço do nosso dia a dia, possamos trazer essa reflexão sobre paisagem. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.